Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Pedro Cavaleiro Java para iniciantes. Dando continuidade à nossa sequência de vídeos de Eclipse, hoje a gente vai falar de como codar com o Eclipse como um profissional, beleza? Espero que vocês gostem desse vídeo aí, vai ter muita tecla de atalho e muitas coisas legais dentro do editor de código do Eclipse, ok? Segura aí que o vídeo começa agora! Então pessoal, vamos começar aqui. Eu vou abrir aqui a nossa tela. Pronto, para a gente poder mostrar aqui o Eclipse funcionando para vocês, beleza? Aqui é o nosso amigo Eclipse, a gente já fez, tem um vídeo de instalando ele, a gente já teve aquele primeiro vídeo de como começar com Eclipse, coisa do tipo. E aqui nós estamos aqui na perspectiva Java, tá? Eu já tenho aqui o meu Hello, ele está com um public static void main aqui já com algumas coisinhas interessantes. Então vamos começar a pensar nas coisinhas que a gente pode fazer aqui, né? Quando eu estou com um código desse, eu posso começar a escrever algum tipo de código, declarar algum tipo de variável, coisa do tipo. Então, eu posso vir, né, começar a escrever string, teste, igual, a new, string, se eu quiser, né? E aí uma das coisas que o Java tem, que é um dos pontos fundamentais dessa nossa querida da Eclipse, é o Ctrl espaço. Ctrl espaço é a tecla de atalho que você precisa saber de cara dentro do Eclipse. Tá? Eu digo que a gente tem que saber pelo menos 3 na vida. Se a gente precisa saber 3 teclas de atalho do Eclipse, são essas 3 que eu vou falar agora. Ctrl espaço. O Ctrl espaço, ele começa a mostrar opções que ele vai te dar para completar o código que você está escrevendo. Como, por exemplo, aqui, estou dando new, ele sabe, ele começa a pensar, começa com S, o que é que pode ser, e ele vai oferecer alguma coisa interessante para você. Então, se eu der um Enter agora de novo, ele já vai dar o new string aqui. Né? Então, ele traz aí uma string vazia, sei lá, um teste aqui dentro, por exemplo. Tá? Então ele tem aqui o primeiro Ctrl espaço. Se a gente começa a escrever o teste aqui, eu dou um ponto e ele também mostra essas opções. Você note que isso aqui é quase a mesma coisa que escrever Ctrl espaço. Se eu der um ESC, ele some. Você diz, nossa, mas eu queria que viesse de novo, que aparecesse aquelas opções de novo. Se eu der Ctrl espaço, elas voltam a aparecer. ESC, ela some. Então, se eu começar a escrever to alguma coisa aqui, ué, não está aparecendo de novo, Pedro, e agora? Ctrl espaço. Certo? O Ctrl espaço é um cara sensacional dentro do Eclipse, então vale muito a pena a gente sempre usar. Né? Se a gente está tentando fazer alguma mudança no nosso, procurando algum método, tentando descobrir alguma coisa, ou até mesmo escrevendo no meio do código, a gente pode dar um Ctrl espaço e ele começa a mostrar alguma coisa. Se eu der escrever teste e der Ctrl espaço, ele sabe que, por exemplo, eu estou procurando a variável teste. Beleza? Então esse é um ponto interessante da gente lembrar, tá bom? Então olha só, aqui beleza, tem teste, eu vou dar um teste, se eu der um ponto ele já mostra automaticamente para mim. Né? Então já começa a ser uma coisa bastante interessante. Então vamos ver aqui algum método interessante, por exemplo, eu tenho aqui um substring, né? Sei lá, um método substring aqui que tem, por exemplo, 2 variáveis. Aí ele mostra a primeira variável, a segunda variável, tá vendo? Se a gente der se a gente quiser saber o que tem, qual campo é o que aqui, né? Tipo assim, o que é esse primeiro campo? Aqui ele está mostrando já o begin index e o end index. Só que na hora que eu começar a escrever, ele mantém essa informação, tá? Então, perdeu. Agora não tenho mais informação. Como é que eu faço para pegar ela de novo? Ctrl espaço? Ctrl espaço até consegue me mostrar alguma coisa, tá vendo aqui na tela, né? Mas não é bem o que eu estou querendo. Eu queria que aparecesse de novo aquelas coisas lá em cima. E eu posso dar, então, o Ctrl Shift Space. Ele vai me mostrar esse cara aqui, aí eu dou um Enter e eu consigo ver de novo aqueles caras ali.
Poxa, Pedro, mas eu não queria isso, eu queria que tivesse, aparecesse aqui, que nem aparece em umas outras IDEs aí, das concorrentes. Mentira, o IntelliJ faz isso de cara, então a gente poderia colocar aqui também, já que ele deixasse aqui, né, dentro do texto, essa informação. E aí, o nosso amigo Eclipse tem essa opção, né? Muita gente nem sabe disso. Existe um cara aqui dentro do Eclipse que chama Code Mining. Se a gente tiver aqui em Preferences, se eu escrever Code Mining, ele já vai mostrar aqui. Code Mining. Aqui. Java Editor Code Mining. E aí ele tem os Code Mining já funcionando. Eu posso então marcar que eu quero Code Mining de tudo. Depois a gente vai falando um pouco. Mas olha só que interessante o que ele tem aqui. Ó, é esse aqui. O Show Method Parameter Names. Que é isso que a gente está falando agora. Olha que diferença que ele vai fazer. Na hora que a gente começa a escrever aqui o método, olha onde ficou o nome de cada campo. Isso aqui não está aqui, tá? Ele não foi eu que escrevi isso. Ele só apareceu. Para quê? Para que eu pudesse saber o que era cada um desses campos. Quer ver? Vamos colocar de novo. Vamos começar de novo essa parte aqui. Né? Se eu apertar aqui, ele me diz, eu posso usar aquele informação que fica aqui em cima. Então, poderia botar 10,3 aqui. Né? E aí, agora ele começa a mostrar para mim o que é. Certo? Se posso ficar fazendo isso com todos os métodos. Então, ele tem, por exemplo, todos os métodos aqui. Né? Sei lá, o charEt, por exemplo. Né? CharEt. Aí ele mostra aqui em cima, eu coloco um aqui, ele fecha. Né? Esse aqui, ó, esses aqui tem um só parâmetro, então ele acaba não mostrando. Porque ele não precisa, na realidade. Um parâmetro só, você sabe o que é. Normalmente ele usa mais para quando você tem outros parâmetros. Olha uma coisa que eu estou fazendo aqui, que eu acho que você deve ter notado com a tecla de atalho embaixo. Para eu selecionar aqui, eu poderia estar usando o Shift e andando com a setinha. Mas eu posso usar o Ctrl Shift, que aí o que ele faz? Eu consigo ir selecionando palavra por palavra, ó, char, char, tá vendo? E aí o Ctrl me permite fazer isso. E se note que o Eclipse entende até mesmo aquele conceito do Java lá de palavras de camel case, né? Em que eu tenho aqui uma palavra e a outra palavra começa com letra maiúscula e para na próxima palavra, né? Para ele poder ir selecionando as coisas, tá vendo? Isso é bastante legal. Eu vou deixar ligado aqui pra gente. Beleza? Então tá. Aí a gente então já tem aí uma tecla de atalho sensacional, que é a Ctrl Espaço, e já viu aqui que Ctrl Shift Space faz alguma coisa, e ligamos os code mines e tal. Então agora, o que a gente pode fazer? A gente então pode fazer algumas coisas ainda mais bacanas. Olha aqui, o meu Eclipse tem um comando que seria para me ajudar a resolver algum probleminha que apareça no meu código. Então, por exemplo, se eu criei aqui, né, um ArrayList, ele tem aqui, por exemplo, ó, ficou tudo vermelho, tá vendo? Tudo vermelho. O que esse vermelho significa? Que tem um erro no meu código. Nossa, Pedro, mas não parece que tem erro. Pois é, como é que eu vejo o que erros que apareceram aqui? Aí eu posso vir aqui nesse cantinho e clicar. Né? E ele me mostra, olha só, ele me mostra esse campo aqui, que é o que a gente chama de Quick Fix. Tá? Eu posso fazer isso via uma tecla de atalho, que é a Ctrl 1. Ctrl 1 é uma tecla de atalho fundamental também dentro do seu código, dentro do seu Eclipse. Por quê? Porque esse Ctrl 1 sugere várias coisas que você pode fazer para resolver algum problema dentro do seu código ou algum warning que apareça dentro do seu código. Então veja aí, nesse caso aqui, ó, eu dei um new ArrayList, mas ele nem sabia que ArrayList que eu estava falando. Uma das quick fixes é importar a ArrayList. Se eu der um enter agora, ele manda importar. Mas se não era isso bem que eu queria, ele me dá algumas outras opções, como criar a classe ArrayList, mudar para essa outra classe Array ou para a classe Arrays do Java Util. Então ele me dá algumas opções que ele acha que deve ser o que eu estou querendo fazer. Né? Vamos dar o import? Vamos. Dei um enter aqui, ele importou. Olha que interessante. Ainda tem um outro cara com defeito. O que a gente faz então? Ctrl 1. Olha o Ctrl 1. Aí ele me dá aqui, por exemplo, outras opções
que eu tenho para fazer as coisas, né? Mas olha que interessante ter aqui o Eclipse começa a me mostrar algumas coisas que não me parecem certas. Por exemplo, ele está dizendo aqui, olha, eu posso importar a list do Java WT ou importar a list do Java útil. Na boa, todo mundo que usa Eclipse já teve esse erro de pedir para o Eclipse importar a list e ele pegar o list do Java WT. Por quê? Porque JWT não serve para nada. Não para nós, porque ninguém usa o list do JavaWT. JavaWT é uma biblioteca super antiga que ninguém usa mais. Então você pensa assim, por que esse cara está mostrando aqui? É porque ela existe, ela está lá dentro do JDK. E ela começa com a letra A, então ela acaba aparecendo primeiro. O que a gente tem que fazer aqui? Cara, eu não quero que o Eclipse mostre mais algumas bibliotecas para mim. Não quero. Eu quero que ele faça isso, eu quero que ele ignore essas bibliotecas antigas estranhas. Olha só quantas aqui do Swing, do WT. Eu não quero nada disso. Como é que eu faço então para ele nem mostrar essa biblioteca aqui para mim? Eu tenho uma preferência que chama Type Filters. Type é da classes, né? Do tipo. Então eu quero filtrar. Está aqui no meu... Se eu escrever Type Filters, eu acho aqui, mas ele está em Appearance, está aqui, ó, Java Appearance Type Filters. E eu posso escrever aqui quantos Type Filters eu quiser. Então, nesse caso, por exemplo, eu quero java.awt. Eu não quero que fique aparecendo para mim. Eu não quero que fique aparecendo javax.swing, por exemplo. Não quero. Nem quero o SWT, não uso SWT. Onde é que está o SWT? Acho que é com.eclipse, mas não lembro. Os com.sun também eu não quero, né? Não tem nada de com.sun que eu coloquei aqui. Beleza? Então vou dar um apply aqui, apply em close, pronto. Agora ele não tem que ficar me mostrando mais a WT. Se eu der um Ctrl 1 de novo, ó, import elite do Java útil, beleza? Então eu dou um enter aqui, ele importa. Mas você viu, galera, que eu tive que fazer 2 vezes esse negócio? Quer um outro cara que a gente pode usar aqui? A gente pode usar aqui uma outra tecla de atalho, que é fundamental também para quem programa aqui no Eclipse. Olha só, é a nossa querida Ctrl Shift O. O que é o Ctrl Shift O? Ele vai aparecer aqui, Organize Imports. O Ctrl Shift O, ele importa aqueles caras que a gente precisar. Certo? Então, por exemplo, eu escrevi list, escrevi a list aqui na tela e não tinha o import desses caras, o Ctrl Shift O importa. Então, já vimos aí, estou repetindo de novo. Ctrl espaço, Ctrl 1, Ctrl Shift O. Beleza? Entre essas outras funcionalidadezinhas que a gente foi falando aqui no meio, que eu tenho certeza que você não sabia, hein? Esse filtro de tipo você com certeza não sabia. Então, olha aqui. Já dei o Ctrl Shift O, é um cara também que todo mundo precisa usar. Só que aí, olha só, apareceu agora essas linhas verdes aqui, essas linhas amarelas aqui embaixo. Então, eu posso continuar dando Ctrl 1 e ele vai continuar me mostrando o que está acontecendo. Ele está dizendo, olha, não tem os tipos na parte do generics, não sei o quê. Então, tem uma série de coisas aqui que o Ctrl 1 pode me oferecer, tá bom? Até aqui tudo bem? Olha só que legal. Então, entre outras coisas, a gente já tem aqui uma brincadeirinha, né? Eu posso então agora começar a tentar fazer com que eu escreva código mais rápido. O que o Eclipse tem para que eu possa escrever código cada vez mais rápido? Além do Ctrl espaço, claro, que eu já vi que é importantíssimo, né? Ele tem uma coisa que a gente chama de templates. O primeiro template que a gente já viu foi o do método main. A gente escreveu main, deu Ctrl espaço. O Ctrl espaço aqui, ele lista os templates. Olha aqui embaixo aqui. Ctrl Space to show template proposals, que foi o que a gente acabou de fazer agora. Então ele deu aí o template proposals, que no caso aqui era criar o método main. Se a gente der um enter, ele cria o método main, certo? E tem template proposals para muitas coisas. Então se eu der um if aqui, e der um Ctrl espaço, ele começa então a me mostrar o que ele tem de templates para quando eu escrever if. Olha só, if tem um if com condition, tem um if else, um if not null, e legal que ele já pega a última coisa que ele sabe que a gente pode estar querendo fazer not null naquilo, um if null, se a gente quiser. Como é muito comum a gente usar
essas coisas. Então, um if com Ctrl espaço já mostra, faz muita coisa pra gente. Melhor ainda, por exemplo, se eu desse um try, olha só, ele faz try catch, ele faz try finally, né? Se eu desse um while, ele já também tem a iteração pela enumeração, pelo iterator, pelo loop. E olha o for aqui. Se eu der um for, né, o for dá uma iteração sobre a collection para uso de índice de array, um for each. Tá vendo? Então tem de tudo aqui. Quando eu começo a escrever alguma coisa e dou um Ctrl espaço, ele liga esse cara que chama o template proposals. Tá? Posso dar um enter aqui, escolher o que eu quero for each aqui, beleza, fiz. Tá? Ctrl Z. Ctrl Z para voltar, né, galera? E aí o que acontece aqui que eu posso fazer? Pedro, isso aqui você não sabe. Garanto que você não sabe. Olha só. Existe um negócio aqui dentro que ele tem, que você pode dizer quando é que ele aciona essas opções, né? Que quando é que ele faz a ativação do Content Assist. Né? Quando é que ele faz a ativação do Content Assist? Ele faz ativação quando a gente aperta o Ctrl espaço, a ponto de dar ponto, né? Ponto também faz aparecer, vocês já viram, mas a gente pode fazer isso aparecer em qualquer lugar. Né? Como é que faz? Usando Auto Activation. Olha aqui no Preference, se eu procurar aqui Auto Activation, ele tem aqui no Content Assist, acho que não, aqui no Content Assist, ó. O Auto Activation está bem aqui, ó. Ele tem aqui quando é que ele liga o Auto Activation e tem quanto tempo ele demora. Então, por exemplo, se eu der um ponto, ele já dá um Auto Activation. Se eu tiver no Javadoc e escrever aquelas arroba, alguma coisa, ele também dá. Mas eu posso colocar qualquer letra que eu quiser aqui, galera. Eu posso colocar BCDFGH aqui e ele começa a escrever, quer ver? E aí ele começa a fazer o Auto Activation. Deixa eu escrever aqui um ABCDFGH pra gente ver ele funcionando com todas as letras. Olha só que legal. Eu vou clicar aqui, vou botar aqui, deu um Ctrl Z, deu um Ctrl V aqui em todo abecedário, tá? Vou dar um apply aqui. Olha agora. Se eu começar a escrever, ele já mostra. For. Já está mostrando. Não dei Ctrl espaço mais, vocês estão percebendo? Eu estou só escrevendo. Então, eu dou aqui o for e aí ele entra com um enter. Certo? Olha que louco. Se eu estiver, por exemplo, aqui escrevendo, eu vou declarar uma variável. String, né? Já começou. Hello. E eu vou dar um ponto e vírgula. Opa! Que droga, Pedro. O que ele fez? Olha uma coisa que acontece quando eu uso essa funcionalidade. Se eu começo a escrever, ele já está oferecendo alguma coisa. Olha o que ele está oferecendo. E colocou um string no final. Se eu escrever qualquer outra tecla de finalização, como por exemplo ponto e vírgula, ele vai selecionar essa opção aqui. Eu não quero isso. Né? Se eu quiser brincar com isso aqui, eu posso então desligar essa história dele inserir qualquer coisa. Ele só vai inserir quando der um Enter. E quando eu colocar qualquer outra coisa, ele não vai inserir. Então eu vou clicar esse Disable Insertion Triggers Except Enter. Pronto, agora eu conseguiria usar essa funcionalidade de boa. Hello, ponto e vírgula. Aí, acabou. Não vai mais ficar enchendo minha paciência. Tá vendo só? Então eu consigo começar a brincar agora. List, né? Lista igual a new. New ele já começa a mostrar. Create new object. Tá vendo? Eu consigo começar a escrever new. Ele já vai me mostrando as opções. Aí, ó. List. Tá vendo? E ele começa a me mostrar todas as coisas que ele tem disponível para mim. É bem interessante. List de string, né? String e tal. Enfim, é legal. Talvez fique um pouco demais. Eu, sinceramente, não gosto disso. Eu prefiro ficar com o meu Ctrl espaço, beleza? Mas, para você que é um usuário mais avançado do Eclipse, que gostaria de testar coisas novas, pode ser que você se acostume com isso. Eu, particularmente, não gosto, não. Vou deixar ele aqui do jeito que está. Beleza? Então vamos lá. Continuando para escrever código. Isso aqui é bem legal. Type filters é bem legal. A gente já deu Ctrl espaço. Só tem uma coisa a mais aqui que a gente você provavelmente nunca viu. Olha aqui que legal. Né? Se eu consigo começar a escrever, por exemplo, algumas templates,
né? Aqui direto, como o if, que a gente já mostrou. Mas tem templates que a gente chama de postfix, né? Quando você está escrevendo, por exemplo, de teste, e eu queria colocar essa variável teste dentro de um if. Você vê, ele não me mostra essa opção. Eu não consigo encontrar essa opção aqui. Por quê? Porque isso é uma funcionalidade também nova do Eclipse que chama de postfix template, né? Content Assist Postfix Proposals. A gente tem que achar ele aqui também dentro do Content Assist no Advanced. São esses caras aqui. Que é esse cara em particular, ó, Java Postfix Template Proposals. Se a gente ligar ele aqui, aqui ele aparece quando eu der um Ctrl espaço, e aqui ele aparece quando ficar dando vários Ctrl espaços em sequência para ele aparecer para mim. Tá? Então, por exemplo, agora, eu dei um ponto, ele não apareceu. Mas se eu ficar dando Ctrl espaços, ele começa a aparecer alguma coisa. Tá aqui, ó. Esse aqui é o Postfix Proposals, esses caras aqui. Né? Então, por exemplo, se eu escrever if aqui, der o Ctrl e procurar, né, o Postfix Proposal, ó, ele vai mostrar aqui para mim. Cadê? Ah, não, if. Eu tenho aqui, isso aqui é um string. If. Aqui, not null, por exemplo, é um cara que funciona. Se eu der um not null, quero que essa variável, eu faço um if com ela not null. Entra aqui, ó, not null. Ele funciona assim, ó, com uma variável, mas eu poderia usar, por exemplo, com um array, né, tipo aquele args ali. Eu dou um args.for. Aí ele cria o for para mim. Olha o exemplo que ele está dando. For i, para ele criar com a index. For r, para ele criar com em reverse. Né? Ele tem esse cara aqui. Esse cara chama de postfix templates. Bem bacana. É uma parada bem desconhecida aqui do Eclipse. Olha só. Se eu der um S aqui, que é uma variável, eu posso declarar uma variável. Então, tipo, se eu escrever var, ele coloca aqui a variável para mim. Olha que bonitão. Olha de novo. S.var, ele vai criar uma nova variável para mim. E colocou aquele S lá na frente, tá vendo? Que da hora. Então, olha outra coisa que ele consegue fazer. Eu quero fazer um sysout nessa variável. Imprimir na tela. S.sysout. Entra. Ah, que belezinha. De novo. S2.sysout. Aí, pronto, sysout. Viu que legal? Muito bacana, né? Esse cara é desconhecido. Pra gente, vamos aprender outras coisas. Vamos limpar aqui. Eu quero limpar, fazer um... Se eu começo a selecionar tudo, eu posso limpar, né? Selecionei, dou um del. Mas eu não quero só ficar com del. Eu quero limpar linha a linha. Como é que eu posso para limpar uma linha a linha? Ctrl D limpa a linha. Então eu dou um Ctrl D. E ele vai limpando as linhas que eu quero que ele limpe. Ó, quero limpar aqui, Ctrl D. Tá vendo? Delete line. Ctrl D é muito bom para ficar usando. Inclusive, eu até esqueço que não tem Ctrl D em outros lugares. Eu tento ficar dando Ctrl D no Word. Aí o Word fica louco. Ele faz outra coisa maluca lá dele. Que eu nem sei o que é. Às vezes eu estou escrevendo qualquer coisa no Word, dou Ctrl D que eu quero apagar a linha e não apaga. É muito bom dar um Ctrl D no Word. Beleza? Então, vocês já viram que fez várias coisas aqui, né? Ctrl espaço, Ctrl 1, Ctrl D, templates, Ctrl espaço para template, postfix template, type filters. Tem um outro cara que eu falei que eram 3 principais teclas de atalho. Ctrl espaço, Ctrl 1. Tem a terceira principal tecla de atalho, que é a Ctrl 3. Ctrl 3, ele me permite escolher qualquer funcionalidade que tem em qualquer menu. Sei lá, generate, getters, etc. Ele tá lá, sabe? Sei lá, create, qualquer coisa. Tem um monte aqui. Class, sei lá. Né? Então tá aí, create Java Class. Ou seja, se eu não lembro a tecla de atalho Ctrl N para fazer o create, eu posso muito bem vir aqui e escrever create. Dar um Ctrl 3 e buscar qualquer comando que tem dentro do Eclipse. Então eu digo que Ctrl espaço você acha qualquer coisa, o Ctrl 1 ele corrige qualquer problema e o Ctrl 3 você acha qualquer opção que você não se lembra, né? Você pode usar com Ctrl 3. Essa é a terceira principal tecla de atalho. Se de tudo isso que eu falei aqui até agora, você se lembrar dessas 3, já está muito bom para mim. Tá bom?
Vou mostrar as últimas coisinhas aqui. Coisinhas interessantes, como por exemplo, deixa eu criar um if null aqui, né? Vou colocar alguma coisa aqui dentro. Ops, né? Vou colocar aqui, sei lá, sysout teste, né? Então eu coloquei qualquer coisa aqui dentro, beleza. Eu queria colocar essa linha aqui dentro desse if. Putz, eu vou ter que vir aqui, dar um Ctrl X, vir aqui acertar a posição. Não faça isso. Você pode andar com o código de boas usando Alt e as setas para cima e para baixo. Ó. Segurei o Alt, seta para baixo, ele começa a descer. Inclusive ele entra aqui dentro do if, tá vendo? Vou para cima, para baixo, saiu do if. Olha que legal. Ele já faz até a indentação certinha. Né? Alt para cima e para baixo. Você consegue andar com o seu código. Dá para andar com código, vários códigos de uma vez. Ó, 2 linhas. Tá vendo? Ele consegue fazer bem bonitinho. Aqui o código para cima, o código para baixo. Tá bom? Então, Alt para cima e para baixo é muito bom. Se eu estou aqui num código, eu quero selecionar ele, né? Eu posso usar Alt e Shift para cima. Ele vai selecionando cada pedaço do meu código, vai subindo. Tá vendo? Alt para cima. Eu comecei aqui com a variável. Vou começar de novo aqui. Ó. Comecei com a variável. Alt, Shift, para cima. Aí começa. Pegou a variável. Pegou o comando inteiro. Pegou a linha inteira. Pegou o bloco inteiro. Pegou o if inteiro. Pegou o método inteiro. Sabe? Ele vai subindo. Se eu colocar o Alt Shift para baixo, ele vai para baixo. Tá vendo? Alt para cima. Alt para baixo. É muito bom para selecionar coisas de maneira bem rápida aqui. Imagina se eu quero pegar uma linha aqui, aí eu dou um Alt Shift para cima, pego a linha, Alt para cima, Alt para baixo, ele vai subindo e descendo por aquela linha. Se eu soubesse as teclas de atalho todas, eu fico bizarramente topper aqui, né? Por exemplo, eu quero duplicar uma linha. Ó. Opa! Como foi que eu fiz isso, Pedro? Volta aí, Ctrl Z. Eu tenho uma linha, eu dou Ctrl Alt para baixo. Ele duplicou a linha para mim. Belezura? Então, coisas legais assim, tem muita coisa aqui, né, que dá para fazer. Que mais é o que eu posso fazer de legal aqui? Olha só, continuando a escrever código, né? Vou tirar esses ifs daqui, eu vou fazer uma coisa diferente. Digamos que eu escrevi vários desses caras aqui, né? Agora eu quero colocar tudo isso aqui dentro do if. Como é que eu faço? Nossa, eu vou ter que selecionar, vou escrever o if e tal. Tudo bem, dá para fazer várias dessas coisas. Mas eu posso selecionar as linhas todas que eu quero. E aí eu dou um Alt Shift Z. O Alt Shift Z ele me permite escrever códigos em volta desse código aqui. Então tem try catch, try with resources, tem if, tem while, tem do, tem de tudo. Tá aqui, ó, tem todos os que eu quiser. Se eu quiser o if no caso, ó, if, eu dou um enter, ele botou todo aquele código dentro do if. E eu tenho que escrever o que do if que eu quero fazer. Alt Shift Z, de novo, vou selecionar aqui, Alt Shift Z, if, é o que eu quero, sei lá, mas eu poderia ser um for. Tá vendo? Isso é bem legal. Porque eu poderia, por exemplo, estar precisando fazer um try catch. Try catch é muito comum da gente precisar fazer isso, né? Alt Shift Z, try catch. Opa, ele nem gostou de colocar o try catch aqui. Né? Deixa eu até, vamos ver se ele achou ruim comigo mesmo. Vamos ver, Ctrl Shift Z, try catch. Não, era só porque eu não tinha selecionado. Tá vendo? Ó, try catch. Porque try catch é chato, olha só, bloco ruim, né, de ler e tal. Mas enfim, faz parte do processo aqui do código do Java. Certo? Ctrl Z. Esse é bem legal, Alt Shift Z. Cara, tem muita coisa. Eu vou continuar depois, então, num próximo vídeo, tá? Então deixa eu terminar esse vídeo aqui. A gente continua agora na hora de criar novas classes, tá beleza? Aqui a gente fez um monte de coisas dentro de um editor só. Você viu que a gente fez tudo dentro de um editor só, né? Tá bom. Vamos finalizar aqui o vídeo? Eu agradeço então você que esteve aqui até agora. Viu? Tem muita coisa legal dentro do Eclipse. Dá para você trabalhar sensacionalmente com ele, com uma produtividade absurda, como você não. Às vezes a gente não está acostumado a usar nossa IDE, então a gente acaba não sabendo usar as coisas bacanas que a IDE tem. E eu estou falando somente dentro de um editor de código, ok? Nos próximos vídeos a gente vai falar de
outras, navegação entre códigos, diferentes editores, criação de novas classes, vamos fazer umas coisas desse tipo assim, beleza? Então tá bom, galera. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, assina aqui o canal, dê o seu like pra gente, que a gente continue então fazendo vídeos bacanas sobre produtividade aqui na nossa Eclipse IDE, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!